Nós temos visto na carta de Filemão que a fraternidade humana ela foi fraturada no Éden, ela foi resgatada na cruz e ela só será definitivamente curada na segunda vinda de Jesus. Falamos isso especialmente a semana passada. O ser humano ele precisa de Jesus na sua vida para resgatar, para experimentar aquilo que nós temos chamado de senso de pertencimento, irmandade, fraternidade, que foram rompidos, que foram distorcidos na rebelião do Éden. O homem ainda vive os efeitos da rebelião no Éden, e isso afeta, inclusive, as nossas relações humanas em todas as esferas da nossa existência. Nós vimos que essa fraternidade que foi forjada na cruz, ela, em primeiro lugar, é irrevogável, foi a nossa primeira pregação em Filemão. Segunda pregação, nós vimos que ela deve ser celebrada. Na terceira pregação, semana passada, nós vimos que ela deve ser espontaneamente partilhada. Mas também a fraternidade também é, sobretudo, uma fraternidade com propósitos. A pauta nela, ela não ocorre sem mais nem menos. Ela tem um porquê, ela tem seus propósitos. Chegando nos versículos 15 e 16, eu vou ler os dois versículos e depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles. Veja só o que Paulo vai falar para Filemão, ou vai escrever para Filemão. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Só relembrando quem é Onésimo, o escravo fujão que havia dado um golpe no patrão. Não sou poeta, mas saiu uma riminha agora. Mas enfim. Você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Olha a contabilidade aí. Tem uma contabilidade aí. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Entenda o que Paulo está fazendo aqui. E é importante a gente compreender, porque apesar das poucas palavras, há uma profundidade, há uma densidade aqui maravilhosa. Ele faz uma consideração, Paulo faz uma consideração bastante perspicaz nesse ponto da carta. Ele muda o foco do velho Onésimo, aquele que Filemão havia perdido por algum tempo, para esse novo Onésimo que Filemão estava ganhando para sempre. E esse jogo de palavras não está aí por acaso. Quando Paulo muda esse foco, ele não está passando pano para os erros de Onésimo, ok? A gente precisa deixar isso bem claro. Provavelmente rolou uma conversinha ali ao pé do ouvido com Onésimo e falou: você sabe que você pisou na bola com Filemão, não sabe? Você sabe que você errou. Houve a necessidade de arrependimento. Essa coisa de se tornar amigo de Jesus, salvo por Jesus, sem passar pelo arrependimento, reconhecimento, eu sou um pecador que tem, ontologicamente, culpa diante de Deus. Eu faço parte de uma raça que pecou contra o Criador. Tem um problema. Ponto. Começa daí. O ponto de partida é esse. Sou culpado. Não tenho condições de resolver essa culpa sozinho. Alguém resolveu esse problema judicial para mim. Cristo na cruz. Ele morreu pelos meus pecados. Eu reconheço que ele morreu por mim. Isso é que significa crer em Jesus para ser perdoado dos pecados e redimido de toda injustiça. Justificado de toda injustiça. É um problema judicial e eu não tenho como resolver sozinho. Mas, sabe como é? A vida anda. Estou colocado em Cristo. Fui perdoado da minha culpa, mas continuo lidando com uma natureza pecaminosa. Onésimo está tendo contato com tudo isso. Ok, a questão da culpa diante de Deus foi resolvida, mas eu preciso acertar os ponteiros com alguém que agora é meu irmão em Cristo. Antes não era. Antes eu via como patrão, eu via como opressor, eu via como... Enfim, dá para encarar umas cartilhas bem interessantes aí. Agora ele é meu irmão. E Paulo está trabalhando com Onésimo essa visão de Cristo na sua vida. Perceba, há uma mudança aqui. Sai o velho homem, entra o novo homem, e isso implica em mudanças, ou implica mudanças. Então Paulo não passou pano para Onésimo. O que ele está fazendo aqui é convidar Filemão, Paulo está convidando Filemão aqui a considerar um cenário mais amplo sobre esse movimento ocorrido entre os dois. Perceba como ele começa falando assim, olha, a NVT traduziu aqui, você perdeu Onésimo. É interessante quando você vai fazer uma investigação, é que é importante, e muita gente está deixando isso de lado por aí, de você ir lá
nos originais e fazer uma boa exegese, um bom exame, um trabalho interpretativo correto, debaixo das regras hermenêuticas corretas, para entender o que o verbo está falando, o que ele está dizendo. E sabe o que é interessante nesse você perdeu? A palavrinha lá, e eu vou falar aqui o grego, e tudo bem se você não entender, porque não precisa, é ekoriste. E aí você fala, o que significa isso? Basicamente, só para você entender, esse verbo aqui, ele está dizendo, ele foi retirado de você, ele foi apartado de você. Onésimo foi retirado, ele foi apartado. O verbo é aplicado em relação a Onésimo na voz passiva. Interessante isso, não é? Alguém aplicou. Veja bem, Paulo não está passando pano para Onésimo. Onésimo não foi sequestrado de Filemão. Mas Paulo está intencionalmente falando, ele foi retirado de você. Quem será que retirou? E ele fala, interessante, que para ganhá-lo de volta, aí o verbo está na voz ativa, ou seja, ele voltou para você. E é interessante que o sentido aqui de ganhá-lo de volta é, você está sendo plenamente recompensado com a volta de Onésimo para sempre. Você teve um prejuízo pontual, ele foi retirado de você. E agora ele volta, e isso é lucro eterno. Está entendendo que tem uma conta aí? O que Paulo quer dizer com isso? Em primeiro lugar aqui, é que o propósito é redentivo, há um propósito redentivo nessa história toda. Deus mesmo executou seus planos apesar, através e acima dos eventos e circunstâncias humanas, envolvendo aí os erros de Onésimo, os desconfortos de Filemão, a fraternidade de Paulo, o encontro coincidencial em Roma. Como disse um amigo meu, não existem coincidências, existem Jesuscidências. Não é interessante? Que no mundo antigo, naquela distância toda, Onésimo decide vazar, fugir, depois de ter roubado o patrão, e vai dar em Roma e encontra logo com Paulo preso. Nossa, quantas coincidências, não é verdade? Tem uma outra coincidência que muitas vezes se prega por aí, né? Que o mundo, a nossa criação, a realidade hoje, ela é fruto de um processo, uma sucessão de acontecimentos aleatórios ao longo de 13,7 bilhões de anos. É esse tipo de loucura que a gente ouve por aí. Não tem nenhuma espécie de coincidência aqui. O que existe é a soberania de Deus sendo exercida. Então perceba, Deus executa seus planos, apesar, através e acima desses eventos envolvendo todos esses atores, em primeiro lugar, para redimir Onésimo. Paulo tinha uma percepção muito aguçada sobre o uso de circunstâncias desfavoráveis de Deus na vida dos seus filhos para promover redenção na vida de outros. Dá uma olhadinha no que ele fala. Ali em Filipenses, capítulo 1, versículo 2. Filipenses é uma das cartas da prisão de Paulo. Ele estava preso quando escreveu isso. Olha o que ele fala. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu, ou seja, a prisão, ser encarcerado aqui. Ele ainda não estava no cárcere Mamertino, era uma prisão domiciliar aqui, a primeira prisão dele em Roma. Então ele tinha alguma liberdade ainda, mas ele estava preso. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha a visão do homem. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Guarda pretoriana, cara destacado para ficar guardando Paulo lá. Vai lá, hoje eu tenho... Quem é o prisioneiro que eu vou ter que acompanhar hoje? Não havia tornozeleira eletrônica. O que você faz? Você manda um pretoriano, certo? Chega lá, fica junto. Olho nele, hein? Ok, senta aqui, eu tenho o dia inteiro. O sujeito saía de lá com o evangelho bombando nas suas orelhas e no seu coração. E acho que Paulo não via a hora no dia seguinte. Quem vem hoje? Eu fico imaginando se ele... Esse aqui eu já falei, cara, não podiam mandar onde para quem... Ou então continuava. Enfim, percebe, a visão de Paulo é essa. Eu vou aproveitar o momento. E por causa da minha prisão, olha que interessante aqui. A maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Olha o que o aperto está fazendo.
Olha o que o desconforto está fazendo, encolhendo as pessoas? Não necessariamente. Se você pegar e quiser um outro exemplo interessante, você pode pegar o próprio exemplo do Senhor Jesus. Olha só o que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Cristo também sofreu, morreu, sofreu morte física. Então perceba, quase como se Paulo falasse aqui. Percebe o que Deus está fazendo, Filemão? Usando o seu desconforto. Há um eco também, se você acompanhou as aulas da Escola Bíblica Dominical, Gênesis, o ideal de Deus, família, o ideal de Deus, você acompanhou as aulas, as últimas aulas, eu lembro claramente aqui da Yarinha e do Jota, que vai fazer uma aparição emblemática em breve, eu creio. Eu gosto de ficar jogando esses spoilers aqui, o pessoal não entende nada que eu estou falando aqui, João, mas vai ser interessante, quando acontecer eles vão lembrar. Vocês vão entender logo, logo. O Jota vai fazer uma aparição interessante aqui, aguardem, venham, não faltem, tá? Vai ser bacana, vai ser bem interessante. Mas enfim, terminando o Gênesis, você tem a história de quem ali? De Israel, claro, Jacó, os seus filhos e tal. Mas ela tem há um personagem mais central ali naquele momento, que é José, o filho que foi vendido pelos irmãos. E quando você olha ali no capítulo 50, terminando já Gênesis, capítulo 50, versículo 19, versículo 19 ao 21. Os irmãos estão totalmente preocupados de que depois da morte de Jacó, José vai passar cimitarra no pescoço deles. Agora o papai foi embora, agora não tem jeito. José vai vir para cima da gente com os seus cães egípcios. A guarda pretoriana egípcia. Vai sobrar jacaré para todo mundo, crocodilo para todo mundo aqui. E José se entristece com essa atitude dos irmãos. Ele fala, olha, José, porém, respondeu, não tenham medo de mim. Eles até poderiam ter. Humanamente falando, deveriam ter. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Perceba que o que Paulo está escrevendo, o que Paulo está falando ali, em Filipenses, e agora ecoando aqui, trabalhando essa ideia, sem mencionar fatos, para Filemão Deus usa as nossas dificuldades, Deus usa até mesmo os prejuízos que as pessoas nos causam para gerar o bem. E eventualmente você não vai ver esse bem se concretizando na sua vida. Eventualmente você não vai enxergar o fim da história, porque no final das contas a história não é meu respeito, e nem é seu respeito, a história é a respeito de Cristo. Nós veremos o fim, o resultado todo da história um dia. Mas até lá, a gente vai ter que lidar com frações, facetas de toda a história. E não toda ela. Até porque, com todo respeito, queridos, você pode ter uma mente brilhante, mas ninguém aqui tem capacidade de absorver toda a complexidade da existência e da história. Ninguém tem. É um exercício extremamente humilhante você tentar compreender uma fração da história, o que dirá toda ela. Olha o que ele está falando. Parece então que é como se Paulo falasse para Filemão, percebe o que Deus está fazendo aqui, Filemão, o que Deus fez? Houve uma perda, mas houve um ganho. O ganho é eterno, a perda é infinitamente inferior, porque ela é temporal. Como é que você compara alguma coisa eterna com alguma coisa temporal? Não tem como comparar. Não tem como comparar. E aí ele fala, e nesse ganho, todos ganham. Desculpe a redundância do termo. Ganha Onésimo, ganha você, Filemão, ganho eu, irmão dos dois, amigo dos dois, discipulador dos dois, aquele que trouxe os dois a Cristo. Ganha o Senhor Jesus, porque ele é honrado e glorificado nesse processo de restauração, de resgate, de pacificação. Ganha o Evangelho, ganha o nome de Cristo. Todos ganham.
E o ganho é eterno. Você está entendendo a contabilidade de Deus? Paulo vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de pagar contas devidas lá na frente. Semana que vem a gente vê isso. Então perceba, a fraternidade forjada na cruz tem propósito redentivo que muitas vezes é articulado através de capítulos difíceis para os filhos de Deus. A redenção, às vezes, vem através de vias mais dolorosas. Por que Deus faz assim? Você pode perguntar isso para ele quando chegar no céu. Eu não tenho uma resposta. Mas é assim que ele faz, é assim que o registro bíblico faz. Por que teve que ser daquela forma com José? Por que teve que ser dessa forma com Onésimo? Essa é a pergunta errada. A pergunta é, para quê? O porquê é localizado no passado e tentar achar razões que nós não conseguimos acessar, não temos competência para acessar. Mas o para quê nos é dado, o para quê nos é oferecido. É esse o caso aqui. Mas há um segundo propósito aqui, que é o propósito reconciliatório. Já está embutido aqui nessa fala de Paulo para Filemão. Uma vez redimido, agora que você é favorecido com a mente de Cristo, que o Espírito Santo habita em você, você é habilitado a pensar de forma consistente, coerente e concordante com os princípios e valores do reino de Deus, revelados por Ele na sua palavra. Sintetizando, você tem a mente de Cristo, basta usá-la, ou querer usá-la. Você pode resistir a esse uso, mas a ideia é que você não resista. Nós somos habilitados, então, com um discernimento, sobretudo sobre os nossos próprios erros. Marcelo falou aqui sobre nós liberarmos perdão, sobre nós perdoarmos. Com todo o respeito ao meu irmão Marcelo, eu acrescentaria uma pauta nessa oração. Senhor, me ajuda a discernir os meus próprios erros. Me ajuda a discernir onde é que eu preciso pedir perdão. Quais são as minhas faltas? Qual é a minha listinha secreta de pecados que precisa de acertos e correção? Quem eu tenho ofendido? Quem eu ofendi? A quem eu tenho machucado? A quem eu machuquei? Não faz sentido isso? Se alguém tem que liberar perdão, é porque alguém precisa de perdão. E se alguém precisa de perdão, é porque errou. Nós precisamos, queridos, com todo respeito, nós precisamos resgatar essa capacidade de dialogar diante de Deus sobre as nossas faltas. Dependendo sempre da graça de Deus. Dependendo sempre do seu favor. Dependendo sempre da misericórdia, da restauração que Ele faz. Mas nós precisamos fazer isso. Esse diálogo diante de Deus, quem eu sou, o que eu estou fazendo, eu preciso ter esse tipo de cuidado. E também preciso ter essa disposição de favorecer. O perdão é uma coisa que eu tenho que liberar, independentemente do outro reconhecer, certo? Perdão é um imperativo que nós temos que executar, nós temos que praticar. E o perdão ele tem que acontecer de qualquer forma, quer o outro se arrependa, quer não. É por isso que quando nós falamos de perdão, nós não falamos automaticamente de reconciliação. O perdão deve existir, independentemente do outro reconhecê-lo e estar disposto a se reconciliar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então perceba, a ideia de eu tenho agora a mente de Cristo, o Espírito de Deus habita em mim e eu posso discutir, eu posso conversar com Deus sobre aquilo que é falha minha também, e não só aquilo que é falha do outro. E sejamos honestos aqui, nós temos uma capacidade muito grande de dissecar o pecado alheio. Sobretudo quando ele é cometido contra a gente. Mas a gente não tem essa mesma disposição, essa mesma inclinação quando nós somos os errados. É verdade ou não é? Admite que dói menos. É mais difícil. Porque nós tendemos a pegar um pouco mais leve com a gente. A ideia não é pegar pesado, a ideia é pegar no ponto. E tratar a partir desse ponto. Ok? Então, só acrescentando um ponto na oração do Marcelo aqui. Então, o discernimento dos próprios erros e o desejo sincero de perdoar, ser perdoado
Eu errei contra você, eu falhei com você, eu pequei contra você. Por favor, é importante para mim que os nossos vínculos sejam retomados, que os nossos vínculos sejam mantidos. Eu preciso disso, é importante para mim. Eu não quero ficar em conflito com você diante de Deus, naquilo que depender de mim. Talvez o outro não queira, é outra história. Mas há essa disposição, há essa preocupação. Então, o que nós precisamos entender é que a fraternidade forjada na cruz também tem propósito reconciliatório. Redentivo, mas também reconciliatório. Um terceiro propósito aqui que a gente precisa ver, e começa a ficar um pouquinho mais claro no versículo 16. Um propósito dignificador. Olha só o que Paulo está falando aqui. Onésimo já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado especialmente para mim. Ele já não é um escravo, a relação entre você e Onésimo já não é mais a mesma, Filemão. O que regula a sua associação com Onésimo não é o título de posse que você tem sobre a vida dele quando você comprou no mercado de escravos, porque é um título maior que o seu. E o título maior que o seu é aquele que o Senhor Jesus comprou na cruz quando derramou o sangue dele no Calvário, por você e por ele. Aliás, diga-se de passagem, o título de Onésimo é igual ao seu. Você está entendendo o ponto, Filemão? Ele já não é um escravo. Ele é mais do que isso, ele é um irmão amado. Alguém igual a nós dentro da família da fé. Servo do Senhor Jesus, tanto quanto você é servo do Senhor Jesus, tanto quanto eu sou servo de Jesus. Estamos na mesma situação diante do Senhor. E é por isso que é essa relação espiritual, é essa relação eterna que deve se sobrepor à relação humana que regulou vocês até agora, que estabeleceu essa forma de vocês andarem até agora. Agora aqui eu quero fazer um parênteses, ou na verdade um contraponto. Não um contraponto, mas um esclarecimento. A nossa igualdade perante o Senhor não desfará automaticamente as desigualdades sociais existentes entre nós enquanto vivemos nesse mundo, queridos. Isso é uma ilusão. Gostei muito de um artigo do Paulo Cruz, na Gazeta do Povo, saiu no dia 13 de junho de 2024. Paulo Cruz é um filósofo, é um cristão, mas é um pensador, um livre pensador, alguém que eu admiro demais, porque entra em questões muito sérias, muito densas, sem aquele simplismo bobinho que muitas vezes a gente vê dentro do mundo cristão evangélico. Ele fala, ele está falando um pouquinho sobre esse assunto, ele fala, não digo que não devemos ser agentes, os cristãos, ser agentes de alento para os mais necessitados, que não devamos agir no mundo concretamente, levando amor através da misericórdia e da compaixão divinas que nós mesmos recebemos. Perfeito. A caridade cristã é reconhecida na história por isso, bem como sua penetração entre os mais pobres. Tranquilo, mas o ponto central e eu concordo em gênero, número e grau com ele, a igreja não faz isso porque quer transformar esse mundo. O papel da igreja é anunciar o evangelho vivendo Cristo, é anunciar a morte e ressurreição do Senhor Jesus enquanto aguardamos sua volta sem perdermos a nossa esperança. É convidar os homens, é cortejar os homens à reconciliação com Cristo. E note que eu estou falando, pregar o evangelho e não converter pessoas, porque isso é obra do Espírito Santo. Eu não converto ninguém, você não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem tem competência para isso. O meu papel é dar testemunho, é anunciar, é falar, e falar de tal forma, ou melhor, falar aquilo que é possível ser visto no meu viver. Eu sou o melhor exemplo daquilo que eu estou falando. Hoje, o Sandro, a gente estava dando aula, a repescagem na classe de novos membros, e a gente falava sobre testemunho pessoal, e o Sandro mencionou isso. A gente transfere a responsabilidade do testemunho pessoal para a igreja, ou para o pastor. Ou a pessoa quer começar um papo sobre Deus, peraí que eu vou ligar para o meu pastor, a gente marca um café. Pode ligar, não tem problema, a gente marca um café. Mas entenda que o testemunho pessoal é uma expressão muito evidente, muito natural daquilo que já está no teu coração e está pulsando lá dentro. E é isso aí.
Evangelizar deveria ser algo absolutamente natural para todo cristão. Não um bicho de 7 cabeças. Ai, mas é que eu tenho vergonha, mas é que eu fico constrangido, eu não sei as palavras. Tem alguém chamado Espírito Santo, não sei se você já ouviu falar dele, que é especialista em dar as palavras certas desde que você esteja em intimidade com ele e dependente dele. Pode falar amém, sem problema, não tem problema. Que é isso mesmo, é verdade. O papel da igreja é ensinar, é conversar com as pessoas, é seduzi-las, por assim dizer, é cortejá-las a se arrependerem dos seus pecados e se reconciliarem com o próximo, mediante ou sustentados pela fé em Jesus. Nós estamos falando aqui sobre pecado, sobre perdão, sobre liberação de perdão, e eu fico me perguntando, você precisa pedir perdão para alguém hoje? Você precisa liberar perdão para alguém hoje? E se você sair daqui e fazer de conta que está tudo bem, você aumenta o peso do seu erro, você aumenta o seu opróbrio, você aumenta a sua ignomínia. E Deus vai tratar com você em outra frequência. Não faça isso. Não faça isso. Não fique varrendo sujeira para baixo do tapete, fingindo que nada aconteceu, fazendo de conta que a coisa não foi tão séria quanto foi. Arrependa-se. Onde foi que eu errei? Dê nome aos bois, peça perdão e busque reconciliação. O papel da igreja é ensinar os cristãos a viverem vidas íntegras, não para mudar o mundo, queridos, mas para anunciar ao mundo aquele que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor Jesus vem e ele vai julgar todo mundo. Eu quero estar íntegro com ele. Integridade significa acertar os pontos, os ponteiros com Deus à medida em que eu percebo que a minha vida não está legal. Viver em integridade não é ser perfeito, não é não falhar, mas é toda vez que o Espírito Santo te der, ei, amiguinho, hello, McFly, anybody home? André, aqui não está legal, queridão, não está bom. Não, mas sabe o que é? André, estou falando de você, da sua atitude, da sua postura, da sua resposta. O papo aqui é com você. Com o outro, pode deixar que eu tenho competência para ele. Não precisa falar para mim o que precisa ser dito para o outro, porque eu sei o que precisa ser dito para o outro. O Espírito Santo sabe o que precisa ser dito. A questão é, como é que eu estou lidando com isso? Esse é o papel da igreja, é educar, é desafiar e dizer, ande com Jesus, siga a Jesus de fato. Pare simplesmente de falar algo que você precisa expressar com a sua própria vida. Expresse com a sua vida e a sua boca vai transbordar naturalmente daquilo que você vive. Vai ser natural. Vai ser muito natural. É um rio de água viva fluindo de você. E as pessoas vão notar isso. Sem que você precise se esforçar. Tentando construir argumentos, tentando construir diálogos, tentando construir uma articulação. Você não precisa se preocupar com a tua reputação. O Senhor Jesus é suficientemente poderoso para botar ordem na tua reputação. Mas isso passa por transformação. Está entendendo, Filemão? Sacou? Porque esse cara que está voltando para você, está voltando diferente. Está querendo acertar os ponteiros. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele é merecedor de uma pena. Mas ele está buscando, diante de Deus, por amor ao Senhor Jesus, com a mente de Cristo agora, se entender com você. Disposto a correr os riscos que forem necessários para isso. Paulo Cruz continua aqui, falei, a igreja não faz isso porque quer construir, não faz isso porque quer construir essa coisa de cuidado com o outro, né? Porque quer construir um reino de igualdade econômica, porque quer que as classes sociais sejam extintas. A visão de mundo da igreja, para usar um conceito formulado por Thomas Sowell, num livro chamado Conflitos e Divisões, é restrita, ou seja, reconhece que a natureza humana é falha e limitada, por isso não é possível reformá-la para que seja melhor. Não nesse mundo, não nessa época, não dentro da história tal como nós a conhecemos, mas somente estabelecer acordos sociais mínimos que podem e devem ser reavaliados sempre. Verdadeira fraternidade, queridos, somente em Cristo.
verdadeira fraternidade da sua plenitude somente quando da volta do Senhor Jesus. O máximo que esse mundo consegue oferecer é um acordo social, é um contrato social. É isso que uma constituição é. E nem sempre funciona bem. Tem prazo de validade. A democracia ateniense, que todo mundo gosta de incensar, durou 80 anos. Percebe o problema? Mas, por fim, voltando aqui ao texto, o propósito de todos os propósitos, o Senhor de todos os propósitos, é o propósito glorificador. É essa fraternidade que vive, que emana, que é patrocinada, que é forjada, que é possível a partir de Jesus, da fé em Jesus. É amparada pelo próprio Senhor Jesus. A música que nós cantamos 2 músicas hoje baseadas em Colossenses. Essa música que nós vimos antes da mensagem, na introdução da mensagem, Colossenses também. Não só Colossenses, também Isaías. Perceba, a ideia de que a fraternidade é amparada no Senhor Jesus. Vai lá em Colossenses capítulo 1 e você vai entender o que eu estou falando. Mas também é para Ele. Ele é o objeto de todo esse esforço, de todo esse exercício. Quando nós estamos trabalhando, exortando, convidando as pessoas ao perdão, à reconciliação, ao ajuste, ao acerto de suas vidas, uns com os outros, nós estamos pensando em fazer isso como expressão de adoração, como expressão de gratidão, como expressão, como testemunho ao Deus vivo que nos salvou. Não adianta bater cartão na igreja no final de semana, ler a Bíblia dia sim, dia não, todo dia, decorar versículos bíblicos, se toda essa métrica do conhecimento, da participação social na vida da igreja, ela não é expressão de uma transformação que o Espírito Santo está promovendo na minha vida. O nome disso é hipocrisia. Eu não preciso disso, você não precisa disso, o reino de Deus não precisa disso. E quando a gente vê transformações na vida de Paulo, de nomes como Paulo, José, Filemon, Onésimo, mulheres como Maria Madalena, Noemi, quando nós vemos a transição que esses homens fizeram, patrocinados pelo poder de Deus, depois que confiaram suas vidas ao Senhor, entregaram-se, renderam-se a Ele e ousaram ser instrumentos da sua glória, ousaram confiar nele e dizer, ok, eu não estou entendendo, mas eu vou em frente. Aí sim você tem a chamada Santa Revolução, a revolução patrocinada pelo Espírito, que extrapola, uma revolução que nenhuma ideologia consegue patrocinar. Entenda que aquilo que está acontecendo no cristianismo já dura toda a realidade humana. Desde o Éden, Deus diz, eu não vou deixar assim. E desde o Éden Ele tem feito, dia após dia, o seu resgate maravilhoso de vidas que estão alienadas dEle. Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum poder humano, nenhuma república, nenhuma ditadura, nenhum ditador, seja lá quem for, em qualquer momento da história, conseguiu algo semelhante, sequer chegou perto. Percebe o ponto? Percebe qual é a dimensão por trás desse singelo diálogo de Paulo com Filemão? Nossa fraternidade, querido, expressa um propósito redentivo, expressa um propósito reconciliatório, expressa um propósito dignificador, expressa, sobretudo, esse propósito glorificador. Filemão, entenda o que está sendo, o que está acontecendo. Não receba Onésimo como um devedor pessoal, mas receba Onésimo como um irmão em Cristo. O que você perdeu
faz parte de um projeto muito maior que nem eu consigo entender o certo. Ao que parece, você perdeu no tempo, mas você ganhou na eternidade. E o que você ganhou, amigo, é muito superior. Muito superior. Eu tenho visto os meus irmãos em Cristo assim? Eu tenho visto a vida cristã assim? Eu tenho essa disposição? Ou aquilo que é dívida que o outro me causou é tão importante, é tão intenso, tem uma dimensão tão eterna na minha vida que não pode ser perdoada? Como viver a fraternidade com propósito, então, para a gente fazer movimentos bem práticos aqui? Se as tuas perdas presentes colaboram com o propósito redentivo de Deus, e considere que elas podem estar colaborando, acolha o prejuízo temporal como ganho eterno. Você entendeu o ponto, não entendeu? Acolha o prejuízo temporal como ganho eterno. Considere que esse é o movimento que Deus está fazendo. E se tiver alguma dúvida sobre o melhor exemplo sobre isso, lembre de Jesus. Lembre de 1 Pedro 3,18. Se quiser um pouquinho de reforço, lembre de Filipenses 1,12. E se precisar de mais um reforcinho, volta para Gênesis capítulo 50, versículos 19 a 21. José, Paulo, José, Jesus, Paulo. 3 bons exemplos de como esse negócio funciona, de como a mente de Deus tende a funcionar. Segundo, não negue reconciliação e dignidade a alguém que, tendo prejudicado você, arrepende-se e pede perdão com um desejo sincero de fazer as pazes. É importante nós entendermos que eu não tenho o direito de negar a possibilidade de reconciliação e esse movimento de dignificar quem está arrependido. Eu não tenho esse direito. Não posso negar isso. Porque se eu nego isso, eu estou negando a própria confissão de fé que eu digo ter, que eu digo ser a minha. Eu que fui tão perdoado, nego perdão, sonego reconciliação, sonego dignidade? Não tenho esse direito. Não tenho, absolutamente não tenho. Talvez precise haver quebrantamento, talvez seja um processo longo, de dias, semanas, meses, anos. Mas o fato é que uma vez que você tenha consciência de que esse processo precisa acontecer, embarque nele. Embarque nele. Não tente descer. Isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Agora, note, eu quero fazer aqui um alerta. Como eu disse agora há pouco, perdão e reconciliação são imperativos bíblicos. Mas enquanto perdão é sempre algo possível, porque ocorre nos domínios do meu coração, a liberação do perdão precisa acontecer nos domínios do meu coração, em favor daquele que me prejudicou, tenha ele se arrependido ou não, tenha ele pedido perdão ou não. A reconciliação, por sua vez, nem sempre é possível, porque do outro lado pode haver um coração endurecido, do outro lado pode haver um coração orgulhoso, do outro lado pode haver um coração irremediavelmente apegado à sua própria visão de como a coisa aconteceu. Uma outra situação, distâncias podem impedir a reconciliação. A morte pode impedir a reconciliação aqui e agora. E se alguém já foi, se esse é o seu caso, se você viu o final da vida de alguém querido, e tem irmão em Cristo, e essa pessoa partiu com uma situação de cisão entre vocês, reconcilie-se, ou melhor, refugie-se no cuidado, no amor, na graça do Senhor Jesus, porque aquilo que poderia ser feito já foi feito. Não há como você se reconciliar com alguém que já partiu. Essa situação fica completamente acertada na eternidade. Apazigue o seu coração. Não há o que fazer. E não há por que fazer. Ai, mas e se eu for lá no túmulo da pessoa, levar uma coroa de flores e chorar por ela e dizer, eu me sinto muito. Querido, acabou. Ponha a paz no seu coração. Mas enquanto as pessoas estiverem vivas, é o momento de buscar a reconciliação. É o momento de retratar. E não ignore isso.
Não brinque com isso. Não faça disso motivo de riso. Porque esse assunto é muito sério. Sobretudo para Deus. Sobretudo para Deus. Por fim, pratique a fraternidade cristã como fruto de transformação pessoal, coerência e expressão de gratidão por pertencer a Cristo. A ética do reino de Deus é real. E ela pode e deve ser percebida no viver diário das pessoas. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui vai conduzir-se a partir de hoje de forma irretocável até a volta do Senhor Jesus. Mas nós temos as métricas, nós temos os parâmetros, nós temos as orientações claras dadas pelo Senhor de como nos conduzir. Uma vez que você entendeu, que você detectou onde a coisa está fora do lugar, engaje-se diante do Senhor para corrigir o mais rápido possível esse problema. O exercício da fraternidade, o exercício do perdão, o exercício da reconciliação, da proximidade, da aceitação, da dignificação do outro, faz parte do viver diário do cristianismo. Isso não é opcional. Ou eu vivo isso, ou eu tenho mentido para mim mesmo sobre a minha fé. É duro, é difícil, é árduo, é desafiador. Mas se queremos ser coerentes e se queremos ser instrumentos de fato da graça do Senhor Jesus nesse mundo, precisamos começar por aí. Precisamos seguir dessa forma. Afinal de contas, tudo é dele. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Tudo dele e para Ele. Supremacia, soberania, a glória devida é dele e para Ele. Tudo para Ele. Tudo dele e para Ele. Domínio regente, onipotente, eternamente, é dele e para Ele. Não é? Vamos orar. Senhor, dê-nos a mesma disposição de José, a mesma disposição de Paulo, que refletem a maravilhosa disposição de Jesus. Uma disposição que, quase certo, foi a disposição também de Filemão em relação a Onésimo. Todos nós somos Filemões e Onésimos. Filemões para muitos e Onésimos para tantos outros. Gostamos de nos ver como Onésimo, como Filemões. Mas temos muitas dificuldades para nos ver como Onésimos. Que reconheçamos as nossas posições. E também precisamos nos ver muitas vezes como Paulo. Cumprir esse papel de Paulo, mas esse assunto para a próxima semana. Até lá, nos ajude, por favor. Aos Filemões conceda graça, misericórdia, coração inundado com favor e misericórdia. Aos Onésimos, coragem, disposição para tratar o que precisa ser tratado. Certos de que o Senhor os sustenta e de que a sua maior dívida já foi paga na cruz. E são declarados justos na tua presença hoje. Fortaleça e aproxime Filemões e Onésimos da nossa igreja. E que essa aproximação, essa restauração, essa reconciliação no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, glorifique o teu nome de uma forma que a gente nem consegue imaginar. Em nome de Jesus. Amém.